10 mil anos atrás, ninguém comia glúten. Uhum. Quando começamos a comer glúten, a evolução das espécies ela ocorre de uma forma muito mais rápida que as pessoas imaginam. Quando nós começamos a comer o glúten, foi uma epidemia de doença celíaca. Uhum. Teve recentemente, em algum país africano, uma introdução de glúten por causa dessas fomes lá, que levaram o trigo, e teve 5% da população que desenvolveu doença celíaca. Com o tempo, pessoas com polimorfismos que fazem com que ela tolere mais o trigo, passam a tolerar o trigo razoavelmente. Apesar disso, tem todos os malefícios do excesso de grão, né? Assim como uma dieta muito rica em grãos leva em animais a osteoporose, tu vê que o homem agricultor ele diminuiu de tamanho, ele começou a apresentar certas doenças. O glúten é inflamatório. Uhum. A questão é quanto de glúten vai ser inflamatório para cada indivíduo. Para mim, o que melhor prova isso é que a incidência de doença celíaca aumentou com o aumento do consumo de glúten pela população. No mundo. No mundo. Não, em cada população. Se num país aumenta o consumo de glúten, aumenta a doença celíaca. Se fosse 0 ou 1, já teria a mesma incidência qualquer glúten levasse a doença celíaca, já haveria doença celíaca não teria aumento de incidência. Não, o aumento do consumo de glúten levou ao aumento da doença celíaca. Uhum. Ou seja, eu não acho que o consumo de glúten deva ser necessariamente proibido. O que eu acho é que a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten, que é muito mais frequente que se imagina, as pessoas que sofrem com esses problemas são pessoas invisíveis. Você vê que o mundo para por determinados problemas de saúde e o mundo não para reconhecer que aquela pessoa não pode algumas pessoas não podem nem se contaminar com pequenas quantidades de glúten. Algumas pessoas têm que ter consciência que pode estar numa maquiagem, num brinquedo para criança, numa massinha. Ou seja, eu acho que são tratados como pessoas invisíveis. Acho que a sensibilidade ao glúten é muito mais comum que se imagina. Acho que a doença celíaca é realmente um iceberg. Tem muita gente que não está diagnosticado. Isso não significa necessariamente que ele tem que ser evitado por todo mundo, mas certamente não deve ser abusado e certamente... Por ninguém. Uma moderação. Por ninguém, não deve ser abusado por ninguém. E não faz falta para ninguém, porque outra coisa que eu acho que é muito maliciosa, né, é falar que a pessoa precisa do glúten por causa da fibra. A pessoa não precisa de glúten, de trigo para comer fibra. Você come fibra nos vegetais, sim, né? Sim, então, não tem porquê. O próprio papel da fibra é muito questionável, né? E o pão de Jesus não tinha glúten, né? Não? Não. Acho que não. Eu acho que devia ser um glúten diferente. Era trigo, não era? Era trigo, mas então, tinha bem glúten. Diferente. É que o glúten, na verdade, são várias proteínas. Exatamente. Algumas proteínas são mais imunogênicas que outras. E a gente tem crescido nos últimos 100 anos... O teor era infinitamente menor. O teor era infinitamente menor. Já existia doença celíaca? Certamente. Já existia. Mas era menos... O glúten já era inflamatório. Sim. Uma coisa que eu coloco para todo mundo, se tem dúvida, não precisa acreditar nesse. Faz 1 mês, 2 meses sem e vê se é bom para você. Se for bom para você, ok. Se não fez a menor diferença, ok também. Você tem que avisar a pessoa também. Resistem a eventos familiares, festas de criança, aniversários. Mas é aquela coisa, está disposto a testar? Tá disposto? Testa e vê, você vai sentir. Te fez bem ou não? Mudou. Porque tem coisas que é São Tomé, a pessoa tem que sentir, tem que ver. Não adianta o estudo falar isso. Mas se a pessoa não experimenta... experimentar isso. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi uma pessoa cortar o glúten e não ver benefício. Mas tem gente que é teimosa. Tem gente que vai torcer para não melhorar. Não é legal. Vamos continuar Agora, aqui. se você fizer direitinho, se organizar... para no evento lá da família levar as suas coisinhas sem glúten, você vai ver. E quando me perguntam, mas então não vou ter nada para comer? Vou ficar sem glúten, não tem nada para comer? Aí eu respondo, quase nada tem glúten. Mamão não tem glúten. Exatamente. Agrião não tem glúten. Carne não tem glúten. Exatamente. Leite não tem... Leite eu também não recomendo, mas... Sim, mas... Ponto. Vamos lá. Exato. Vamos lá. Nozes não tem glúten, feijão não tem glúten. Exatamente. Aí eu começo, mas geralmente aqui agora no podcast a gente fica um pouco mais, né, já sobrecarregado de tanto assunto denso, mas geralmente eu já mando logo uns 30 alimentos seguidos falando rapidinho assim pra pessoa. A pessoa fica assim, né? Que não tem glúten. Que não tem. É meramente cultural, mas não é só cultural, né? A gente sabe que essas proteínas, como elas não são bem clivadas, elas acabam tendo uma ação opioide, né? Então gerar um bem-estar, né?
São viciantes também, né? Exatamente. São extremamente viciantes.